O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! Che vittoria! Che vittoria! Non lo so che ha segnato, ma che Tardelli! Olá, olá! Estamos de volta, seja muito bem-vindo de volta ou seja muito bem-vindo pela primeira vez à Cautiopédia, podcast, videocast, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente ficou um tempinho fora e aconteceu foi coisa, hein? Tem muito assunto. Eu tirei férias e a gente teve que dar uma esticada aí no nosso hiato. Mas vamos falar de Mundial Interclubes, mano. Vamos falar de Copa do Mundo de Clubes, que pra gente já acabou, né? Pra você que é tricolor, pra você que torce pro Fluminense, você que é palmeirense, ainda não acabou. Mas como aqui a gente tá falando sobre o futebol italiano, já acabou, porque Inter e Juventus já se despediram, já se foram. A gente vai fazer um balanço sobre a participação das duas equipes italianas nessa nova competição aí que pegou, né? Dá pra falar que pegou. Brigas de calendário à parte, pausas intermináveis de tempestades à parte. Eu tô muito feliz, fiquei muito contente, acho que foi, no saldo geral, uma boa competição. Não para os clubes italianos, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E nesse interim também tem novo comandante na seleção italiana. A gente vai falar quem assume aí o comando depois da saída de Luciano Spalletti. E mercado, né? Como não poderia deixar de ser diferente, a gente tem que falar sobre o mercado, quem está se reforçando, os times que estão vendendo, os times que estão emprestando. Tem muito jogador aí dando sopa e a gente vai falar sobre as principais movimentações até o momento, né? É muita coisa para ser oficializada ainda, então vamos devagar porque nas próximas edições a gente vai falar sobre outras coisas que serão oficiais até lá, mas por enquanto a gente já tem coisas para falar por aqui. É claro que eu não tô sozinho nessa, sempre muito bem acompanhado pelos meus fiéis escudeiros, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira. Caio Bittencourt, você está muito bem disposto ou você está no nível de cansaço assim, tipo Inter de Milão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Olha, como eu estou trabalhando com a Copa do Mundo de Clubes, ou Mundial de Clubes, como preferir, que assim, os dois são válidos se você for assim, mais linguista, coisa e tal, mas assim, eu não estou no nível de burnout esportivo, que eu apelido que seja o caso da Inter. Mas no caso da Inter, vamos deixar para daqui a pouco, até como destaque inicial, é engraçado, a gente vai falar de mercado, mas eu digo de destaque inicial o drama da Lazio, que de certa forma, no meio dessa situação financeira, tem o mercado bloqueado. De certa forma, por conta das finanças, acaba não podendo contratar e podemos dizer que Maurício Sarri caiu um pouco no conto do vigário do Lotito, que esperava reforços e tudo mais, mas nesse momento precisa esperar que a Lazio cumpra o índice de liquidez da COVISOC, que é a comissão supervisora dos clubes italianos, criada pela Federação Italiana, principalmente depois do caso lá da última falência do Parma, lá de 2015 e tudo mais. E aí ela precisa resolver três coisas. Um índice de liquidez, que aí representa a capacidade do clube de lidar com dívidas de curto prazo, usando os seus recursos de curto prazo. Também, assim, aí você pode questionar um monte de coisa. A falta de patrocínio da Lazio, a falta de grandes receitas com jogadores. Você também precisa resolver os custos dos seus profissionais laborais e o grau de dependência da dívida, e precisa resolver também a questão do endividamento do clube, a relação dívida e receita. Então, enquanto o Lotito não resolve isso, vai vir drama. E se vem drama, precisa talvez pensar em vender, talvez até se desfazer de um monte de coisa, de um elenco longo que a Lazio tem, de mais de 30 jogadores, para resolver isso. E o Sarri, de repente... Sarri, que tanto usou essa jaqueta aqui que eu tenho, tal, da temporada dele, vai ter que trabalhar mais na Lazio, sofrer.
O que o homem vai fumar de cigarro já nesse começo de temporada com esse nervosismo não é brincadeira. E também, se o Sarri foi pra Lazio acreditando que ia receber muitos reforços do Lotito, aí também é um grande de um otário, né? Porque não é um dos grandes compradores o Lotito, ainda mais agora nessa situação. Nelson Oliveira, fui pra Itália, comi do bom e do melhor, Nelson. Vou começar aqui dando uma de Silvio Lancelotti. O que você prefere, Nelson Oliveira? Um bom bife à milanesa ou uma pizza napolitana? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu vou na pizza aí. Eu gosto mais de pizza nesse caso aí. Mas é um bom dilema, né? Acho que o que vier lucro, não rejeitaria nenhum dos dois. Acho que seria bom, assim, qualquer um dos dois. Acho que é muito difícil você rejeitar qualquer prato italiano, na verdade, né? Acho que você esteve bem servido, Anderson. É isso, dá pra fazer as duas coisas. Só não bote ketchup na pizza, tá? Só não vai botar ketchup na pizza. Agora, a dica gastronômica aqui, que eu falei que ia ser o Silvio Lancelotti, o melhor lugar que eu comi na Itália foi em Bolonha, e foi um lugar desse tamaninho, rapaz. O lugar tinha 3, 4 mesas assim, mas foi uma lasanha que se eu pudesse comer todo dia da minha vida, eu comeria. Mas vamos falar sobre futebol, então? Vamos falar sobre futebol porque todo mundo ficou chocado com a eliminação da Inter de Milão diante do Fluminense, diante da diferença de orçamento das equipes, a Inter de Milão que vinha de uma final europeia, mas Nelson Oliveira, todo mundo que ficou chocado talvez não tenha acompanhado a retinha final da temporada da Inter, né? Porque se a gente for falar da Inter que bateu o Bayern e Barcelona, claramente seria um grande choque. Mas essa também é a Inter que perdeu a Série A no finalzinho, tomou 5-0 do PSG. Então foi muito mais essa Inter, né, Nelson? Não era de se chocar tanto, ou era? Não era de se chocar tanto porque a gente tem que levar em consideração primeiro que a Inter já tinha 7 desfalques, né, pra esse jogo. Teve gente que nem viajou, né, que não pôde viajar, como o Taremi, por exemplo, que foi preso no Irã. Não que ele, enfim, fizesse tanta falta assim, né, não fez uma boa temporada, mas titulares, né. Çalhanoğlu não pisou em campo lá na Copa do Mundo de Clubes. Pavard só jogou o primeiro jogo. Enfim, muita gente lesionada, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis, né? A Inter fez uma Copa do Mundo de Clubes com o Aslani no meio campo e um ataque que era uma alternância entre o Pio Expósito e o Sebastiano Expósito, né? 2 jogadores que estavam emprestados. Um na Série B, vice-artilheiro da Série B, o caso do Pio Expósito, e o Sebastiano Expósito que fez gols pelo Empoli, mas a maior parte deles na metade inicial da temporada, né? Deu uma apagada junto com o time do Empoli que acabou rebaixado, né? Pra Série B, no final das contas. Então, se a gente for colocar, a Inter tava com 2 atacantes de times de Série B, né? Um time que foi rebaixado e outro time que quase subiu pra Elite. Então é um período, assim, muito mais de... um hiato, né? Uma palavra que você usou há pouco tempo atrás, né? É meio que um hiato aí. E um início de trabalho também, né? A gente tem que colocar também que o Chievo assumiu a Inter há poucas semanas e também é um técnico inexperiente, né? É um cara que fez 13 jogos como técnico profissional antes de voltar, né, a Milão, que ele foi técnico da base da Inter. Então, é um time bem modificado, ainda muito cansado, física e mentalmente cansado, né? Eu acho que talvez até mais mentalmente do que fisicamente, no final das contas. Ficou um pouco mais até essa impressão. E olha que fisicamente cansado também é muito. Então daí a gente consegue tirar, né, o quão desgastado mentalmente esse elenco tá. Por mais que vários dos jogadores que tenham jogado nessa Copa do Mundo de Clubes, como eu falei, não tenham vivenciado esse percurso de perdas, mas ao mesmo tempo eles já entram pressionados, né? No caso do Sebastiano e do Pio Expósito, são caras que são criados na Inter, então por mais que eles sejam profissionais e tal, não tenham vivido com o elenco, provavelmente sentem também, né? Porque acompanham o dia a dia do clube, então já chegaram lá muito cedo. E os outros, né? O Luiz Henrique, o Susic, chegam agora já precisando já dar respostas, né? Buscar o espaço no elenco e ao mesmo tempo dar respostas. E o que a gente viu também é que não era só um desgaste mental e físico, né? Existiam problemas de vestiários, né? No vestiário da Inter. Depois da eliminação, o Lautaro dá uma declaração, sem citar nomes, de que tinha gente ali que tava parecendo que queria sair, que se quisesse sair, que saísse mesmo. Que não ficasse lá atrapalhando o time. Então ele não citou nomes, o presidente Giuseppe Marotta depois falou no Çalhanoğlu. É um pouco fácil falar no Çalhanoğlu porque ele já tinha manifestado publicamente que queria voltar não, né? Porque ele não nasceu na Turquia, mas ele é turco, ele queria jogar no Galatasaray, que é o time pro qual ele torce, que tá, segundo informações, querendo pagar 10 milhões de euros anuais pra ele. Então, um valor que ele não vai achar na Inter. Então, ele uniria aí o útil ao agradável, né? E aí fica fácil falar do Çalhanoğlu, porque... mesmo se não torcesse, né? Fica fácil falar do Çalhanoğlu porque ele já manifestou e a torcida já estava um pouco insatisfeita com ele nos últimos tempos, né? A temporada dele não foi tão boa assim, teve momentos muito bons. Ainda é um cara que foi um cara muito importante pra Inter porque ele entrega muito gol e muita assistência, né? Além da briga no meio campo
embora tenha se lesionado demais nessa temporada, é um cara que a Inter perdendo ele fica até numa situação complicada, porque, por exemplo, se a gente coloca assim, pênalti pra Inter, é gol. Çalhanoğlu perdeu um pênalti na Inter em 4 anos. E a Inter é um dos times que mais tem pênaltis, né? Então, agora, quem é que vai bater pênalti na Inter? Porque quando o Çalhanoğlu não joga, é o Asllani, que também deve sair. Eu gostaria que me informasse, assim, contra quem foi esse pênalti, qual o contexto, hein? Eu não me lembro. Que pra quem não pegou, foi no jogo de ida, né, do primeiro turno da Série A contra o Napoli, né, que ficou 1-1. Só que ele fez gol também nesse jogo, né? Tem essa também. Ele perdeu o pênalti, mas fez o gol. Foi um belo gol, diga-se. E um gol de fora da área, né? Então, assim, as opções, né, que estão sendo colocadas, né, já que a gente vai falar de mercado, eu vou aproveitar até para puxar esse assunto, porque eu acho que a Inter tá no momento ali que pode passar por uma revolução, né, até por essa frase do Lautaro. Porque o Marotta fala do Çalhanoğlu, mas tem muita gente ali que, aparentemente, o recado foi para mais de um. Só que as outras pessoas, os outros jogadores, né, que podem estar nessa situação estão quietos, né, não manifestaram nada publicamente. A gente tem vários jogadores ali que estão com contratos perto de vencer, né, por exemplo, o De Vrij, você tem o Acerbi, caras mais experientes, o Mkhitaryan, que provavelmente vai encerrar a carreira quando terminar o contrato com a Inter. Inclusive a Inter tem uma opção, né, que se quiser encerrar o contrato com ele agora, pode, sem pagar cláusula rescisória, sem pagar multa rescisória nem nada. E, enfim, são jogadores que podem sair. Se falou até hoje, né, a gente tá gravando na quinta-feira, que o Dumfries teria uma cláusula no contrato para que ele pode sair até a metade de julho por apenas 25 milhões de euros, que é um valor baixíssimo. Então, esquisita essa cláusula, hein? Foi a cláusula inserida na última renovação contratual dele até 2018, ou 2028. E, segundo informações, né, a Inter estaria tranquila porque essa cláusula foi colocada com outro agente, que ele já não representa o Dumfries, né, que teria sido uma pressão desse outro agente. Mas a cláusula tá aí. Se chegar a proposta, vai poder, ele sentir a vontade de sair, ele vai poder sair por 25 milhões. E, enfim, então a gente tem Você falou que a Inter tá tranquila, porque era outro agente, mas você já me antecipou. A cláusula tá lá, não importa quem botou ela no contrato, o que importa é que o contrato vigente tem a cláusula. E pro lugar do Çalhanoğlu, se fala em jogadores que têm uma quantidade de gols, né, que entregam uma quantidade de gols bem menor, né. Então, o que até sugere talvez uma mudança de perfil, que o Chivo não necessariamente gostaria de trabalhar da mesma forma que o Inzaghi, né? Tendo esse registro, poderia ser um jogador um pouco mais físico, um jogador um pouco de mais de transição até. Então, se fala no Ederson, que eu acho que desses nomes citados é o que tem mais possibilidade de gol, de fazer gols, né? Mas ele faz muito gol na Atalanta, que é um time que faz muito gol também. Então, talvez não seja exatamente uma característica dele. A gente não vai poder comparar o que ele fazia aqui no Fortaleza com o que ele faz na Atalanta. Enfim, é um pouco diferente, né? Até um pouco de diferença de função em campo. Também foi bem na Salernitana, mas enfim, ele não vai te entregar a quantidade de gols que o Çalhanoğlu entrega. Média, assim, de 15 por temporada entre assistências e gols dele, né? Tem o Rovella, que também é um cara que não é um cara também que faz muito gol. O que já é um bom número, mas não é um Çalhanoğlu, né? Enfim, aí você tem o Rovella, que também é um carinho, né? Aí você tem outra opção, é o Hilman, né? Ex-Lecce, que tá no Sporting. Esse aí também, esse de fato não entrega gol, né? No Lecce, por exemplo, não fez gol nenhum. Mas é um ótimo jogador. Inclusive, talvez seja o de características em campo até o mais parecido com o Çalhanoğlu. Embora, assim, em termos de controle de jogo, de poder dar um combate ali no meio campo também parecido com o Çalhanoğlu. E também se fala do Richard Rios do Palmeiras, né? É um nome que surgiu também hoje. Mas todos esses entregam menos gols do que o Çalhanoğlu. E tendo a centralidade que o Çalhanoğlu tem na Inter, é uma possível... tem que ser uma contratação feita com muito critério, né? E, enfim, eu falei muito de Çalhanoğlu, mas tem até o Thuram que pode sair, porque ele curtiu o post do Çalhanoğlu rebatendo o Lautaro. Então, pode ter uma cisão ali, né, na dupla Tula. Se fala também que o Galatasaray tá querendo contratar o Sommer. Então, muitas peças que podem sair, né? Então, enfim, é muito prematuro, tá tudo no campo da especulação ainda, né? Mas a Inter já tem 3 reforços. E tudo muito quente ainda também, né? Tem 3 reforços, que são o Susic, o Luiz Henrique e o Pio Expósito, que vai ficar. E o resto ainda tá bastante em aberto. Eu tenho uma dica pra Inter de Milão, John Arias. Tirem esse homem do Fluminense, pelo amor de Deus. Porque eu não sou tricolor, né? O tricolor quer que ele fique, mas acho que vai ser bom pra todo mundo, menos pro tricolor aí. Leve o John Arias para a Inter de Milão. Tem bola pra tal. Fica aí minha dica. Vamos falar da Juventus então, Caio. A Juventus é outra equipe italiana que participou da Copa do Mundo de Clubes e que também já deu adeus. Guardadas as devidas proporções, sai com a cabeça um pouco mais erguida que a Inter, né, Caio?
Acho que perder para um Real Madrid, ser eliminado para um Real Madrid é algo comum, é algo normal, e a gente sabe do tamanho da Juventus, mas eu acho que a derrota pro City foi um ponto mais baixo, né? Se a gente for falar assim, a Juventus foi eliminada, pode passar a impressão que foi tranquilo perder só por 1-0 pro Real Madrid, mas aquela derrota por 5-2 não foi legal, né, cara? Eu acho que é exatamente isso. É bem verdade que contra o City, talvez o Tudor tenha tomado uma decisão que você pode pensar um pouco com um ponto de interrogação de você rodar o time naquele jogo, especialmente tendo em vista a fragilidade, de certa forma, que a Ain e o Wydad Casablanca mostraram no grupo. Mas, assim, era um risco. Era um risco que acabou se representando caro justamente porque algumas peças talvez não tenham rendido tanto. A bem da verdade, essa Copa do Mundo serviu para a Juventus, assim, de certa forma, de você, por exemplo, reintegrar alguém que vai ser importante na temporada, como é o caso do Bremer, aos poucos, reintegrar no grupo, teve lá seu minutinho aqui e ali, mas assim, ao mesmo tempo tem um sentimento de que o trio Kalulu, Savona e Kelly talvez não tenham sido alguma coisa de confiança. Embora talvez assim o jogo com os alas até conseguia produzir, o Yildiz conseguiu produzir de maneira legal, como tem feito e tudo mais. E assim, e de certa forma, até na questão centroavante, já sai a notícia que a Juventus acertou com o Jonathan David. O que de certa forma, pensando na temporada, você fica só com uma questão para resolver: entre comprar o Kolo Muani ou manter o Vlahovic, ou eventualmente até desfazer dos dois e bater na porta de um outro centroavante. Vai precisar ver o que a Juventus quer. No fim das contas, ela comprou também o Chico Conceição em definitivo, que é um bom reforço em definitivo, já foi uma das boas notícias da reta final com tudo na temporada passada, e é agora também. Aos poucos tem ali alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem algumas peças que as pessoas têm um certo ponto de interrogação. Eu acredito que, por exemplo, uma delas é o Kobe Miners. O Kobe Miners esperava-se que entrasse num ritmo maior da Juventus. Então, assim, imagina-se que reforços agora melhorariam. Não está no nível, de repente, de um burnout coletivo, como é o caso da Inter. O da Inter é um caso de burnout coletivo de um momento em que agora todo mundo na Inter está se questionando até se sabe jogar futebol. Depois do que aconteceu em Munique, eles estão pensando duas vezes, tipo, cara, será que eu sei fazer isso mesmo? Será que dá para pensar, começar de novo, sei lá, respira e vamos do zero? Pelo menos é isso. É esse o ponto. A Juventus, tudo bem que agora é uma outra questão, a pré-temporada para essa galera começa mais tarde, é outro negócio, agora pensamento em férias e tudo mais, mas no caso da Juventus acho que ainda tem uma saída, mas a saída, inevitavelmente, tanto para a Juventus como para a Inter, são reforços. Reforços que melhorem o elenco. Não que na Juventus, de certa forma, não tenha acontecido na temporada passada. A campanha de mercado, como se fala na Itália, já aconteceu na temporada passada e, assim, de certa forma, precisa também... Houve a necessidade de dar continuidade ao tudo. E à medida que se deu a necessidade de dar continuidade, assim, muita gente ganha chance nova, de repente tem que começar de novo. É um pouco diferente do caso da Inter, que de repente, do dia pra noite, descobriu que o tal melhor elenco da Itália já não valia muita coisa mais. O melhor elenco do papel não vale mais. Então, assim, também precisa um pouco disso com a Juventus. Inevitavelmente o mercado vai acabar ditando o futuro desses dois clubes para sonhar com o campeonato ano que vem. Ano que vem, já é esse ano. Ô, Nelson, vou te incluir nessa conversa, porque o Caio já falando aí do Jonathan David e do Francisco Conceição, que já estão certos, mas existe, o Caio já citou isso, eu queria a sua opinião sobre essa indecisão entre Kolo Muani e Vlahovic. Me parece que se dependesse da Juventus, seria venda do Vlahovic para comprar o Kolo Muani, mas a situação fugiu um pouco do controle da Juventus, como tem acontecido nos últimos anos, inclusive, né? A Juventus nos últimos anos, ela tem ficado, de certa forma, refém de alguns jogadores,
fica ali segurando um piano, um elefante branco na sala, e o cara fica confortável com o contrato, né? Com o regulamento debaixo do braço, vamos falar assim. Me parece que essa é a situação. Queria que você desse sua opinião aí, como você acha que o Juventus vai agir, se você vê uma saída do Vlahovic, se não vê. Até no Flamengo especularam o cara, né? Que loucura. Especularam não, né? Foi o próprio dirigente do Flamengo que falou. Então, assim, só antes de falar da Juventus, eu falei de 3 contratações da Inter, né? Mas seriam 4 já, porque o Boni, que seria o reserva do Thuram, também já tá confirmado, né? Pela Inter. No caso da Juventus... então são 5, porque tem o Luiz Henrique também. O Luiz Henrique, o Pio Expósito, o Susic e o Boni. Seriam 4, no caso. Porque o Sebastiano não deve ficar, né? Provavelmente ele deve ser emprestado novamente. Tem o Carbone que já chegou antes, né? Mas enfim, o Carbone já tinha sido devolvido pelo Olympique de Marseille desde que ele teve uma lesão no ligamento cruzado. Já tem um tempinho que ele voltou. Mas só não podia estar sendo relacionado. Enfim, sobre a Juventus. É uma coisa que a Inter teve também como problema com o Arnautovic. Salário alto, não conseguiu se desfazer dele. O Joaquim Correa, na verdade, que tem torcedor do Botafogo que achou que foi um grande reforço. Eu já não acho. Acho que é um reforço bem questionável. A gente já viu problemas dele na própria Copa do Mundo de Clubes. Então, é um jogador que já teve seus bons momentos, mas hoje em dia não tem performado de forma interessante. E no caso da Juventus é porque ninguém vai pagar 12 milhões nesse Vlahovic por ano de salário para ele. Não tem 12, ele não vale esse salário. Então você dá você fechou um contrato com ele. Não querem pagar nem no Osimhen? Não querem pagar nem no Osimhen, que estão ali com coisa, tudo mais, assim, querendo ou não. As pessoas acham que sabem e tal, mas no futebol as pessoas se comunicam. Eles sabem como é quem fora de campo, de repente, se tem alguma coisa que a gente não sabe, de repente, a gente só sabe 5% do que acontece fora. E também tem outras questões, né? Questões fiscais, né? Também relacionadas, né? Então, por exemplo, voltando até pela questão do Çalhanoğlu, eu estava lendo uma matéria hoje, que um potencial substituto do Çalhanoğlu teria que ter um salário de, no máximo, 2,5 milhões de euros para a Inter por questões fiscais. Porque dentro do balanço do clube, como o Çalhanoğlu chegou gratuitamente e seria vendido, ele tem um peso. Então teria que substituir por um jogador que teria o mesmo peso no balanço. A não ser que você faça uma outra venda. Aí no caso até se falou do Fratesi, que o Atlético de Madrid teria interesse nele, o próprio Napoli também tem interesse. Então tem muitas questões, né? Porque é muito fácil a gente ficar falando... a gente vê muito nas redes sociais, o twitteiro do diretor esportivo. O cara que chega assim, o clube podia pagar tanto em não sei quem e tanto em não sei quem mais. Pô, cara, você não conhece as finanças do clube. É tão fácil, né? Por que os caras não fazem, né? É tão fácil, é só fazer isso, né? Aí não sabe como é que funciona. Tem todas as questões ali fiscais. Você tá vendo agora mesmo na Itália, clube não podendo contratar porque não apresentou a documentação em março. Segundo as informações de fontes internas, dizem até que o Lotito tem razão no questionamento dele, né, que ele quer tirar esse banimento, né, temporário aí, essa suspensão temporária da Lazio. Dizem que ele até tem razão, que, enfim, tem uma questão aí de documentação. Porque o que aconteceu no balanço da Lazio, alguns jogadores contratados, aquele empréstimo com obrigação de compra, né, esses jogadores entraram no balanço, a compra deles entrou agora. Então isso acabou prejudicando a questão fiscal da Lazio. A Lazio não teria liquidez porque na parte burocrática tem esse gasto nesse momento. Então, no caso dos outros clubes, é assim que funciona. E a Juventus, eu acho até difícil ficar com o Colomoni também, porque é um jogador muito caro. Se falava em 80 milhões de euros, né, pra ficar com ele. Ele começou muito bem na Juventus, mas também eu acho que depois teve um rendimento um pouco mais irregular também. E, sinceramente, eu não vejo muito futuro pra esse time do Igor Tudor, não. Muita bagunça. Estão fazendo a mesma coisa que foi feita na gestão do Thiago Motta, já colocando muito claramente quem são os jogadores que devem ser colocados pra fora. Isso geralmente não funciona. É até um problema pra Inter também, essa história do Çalhanoğlu. Talvez até por isso o Marotta tenha puxado só o Çalhanoğlu, porque como o Çalhanoğlu tem vontade de ir pro Galatasaray, teoricamente seria só o Galatasaray que tá interessado nele. O Galatasaray tem dinheiro, talvez já fosse uma situação um pouco... mais fácil chutar quem tá no chão, né? Uma situação um pouco mais administrável do que ficar dizendo, todos os nomes aqui
ou não falar ninguém pra imprensa depois ir muito atrás desses nomes e ficar aquele negócio de jogador em liquidação, que é um pouco do que vai acontecer com a Juventus quando você já coloca vários nomes, né? Então, como o próprio Vlahovic, que tem essa questão salarial, ele vai ficar, provavelmente vai ficar lá esperando, ganhando o dinheiro que ninguém mais vai pagar pra ele e sair de graça depois, dando um belo prejuízo pra Juventus no final das contas, porque o Vlahovic nunca foi na Juventus o cara que ele foi na Fiorentina. Foi por muito pouco tempo, de forma muito irregular também. Então, chegou caro, já foi um valor muito alto que a Juventus pagou pra tirar ele da Fiorentina, um salário alto, e acabaria deixando o clube, provavelmente, se isso que ele tá querendo fazer, saindo de graça, dando um prejuízo mesmo, não dando um retorno financeiro depois. É esse aí que apareceu na tela agora, Rugani, outro que também deve sair. E aí, por aí vai, né? Tem um monte de nomes aí que a Juventus teria que trabalhar pra poder conseguir uma grana e talvez não consiga por causa dessa postura meio até conflituosa do Igor Tudor. Enfim, a gente ainda tá no início de julho, né? É muito prematuro a gente chegar e fazer qualquer análise da temporada que vem. Mas, obviamente, a gente tem certas coisas, a gente sempre vai poder queimar a língua. Mas a permanência do Igor Tudor é um movimento esquisito, parece até que o Juventus o manteve porque não conseguiu negociar com algum outro técnico e tá meio que dando de lambuja aí esse ano, tipo, vamos fazer esse ano aí meio que, não vou dizer sabático, né, que eles vão jogar, mas um ano um pouco mais ali de transitório, como talvez seja o caso até da Inter. Reconstrução. É difícil reconstruir com tudo, né, porque acho que é mais fácil destruição, né. É um cara que, pra destruir vestiário, é bem fácil, o cara bem... Você vê até na própria Copa do Mundo de Clubes, pô. Ele começa jogando com o EA. No meio da Copa do Mundo de Clubes, ele decide que não quer mais contar com o cara. Bota o cara à venda. Chega uma proposta do Nottingham Forest. O EA... Uma proposta baixíssima, inclusive, né? 14 milhões de euros pelo EA e pelo Mbangula. Troco de bala isso aí. Até diria até mais pelo Mbangula, que pra mim fez um bom ano de... Primeiro um bom ano de Série A. Acho que ele apareceu bem, foi uma das principais revelações do campeonato pra mim. E aí já exclui o cara, não joga, ele não fica à margem ali do elenco, sentado no banco de reservas. E outros jogadores também, né? O próprio Vlahovic, no jogo contra o Real Madrid, não entra em campo. Por quê? Questão de mercado, com certeza. Ele jogou contra o Manchester City. Então, perdeu gol, né? Inclusive. Fez mas também perdeu alguns. Então, é uma Juventus que eu acho que vai ficar muito em torno do Yildiz. E tudo que tiver de bom na Juventus vai sair dos pés do Yildiz. Já posso antecipar. Que vai ficar um time muito centrado nele. E... Enfim, o contrato acho até muito longo. Eu vejo 3 pilares nessa Juventus agora. De Gregório. Inclusive, eu fico muito feliz que quem não acompanha a Série A possa ter visto o quanto ele agarra nessa Copa do Mundo de Clubes, principalmente nesse jogo que a gente tem na tela do nosso futebol agora. Apesar da derrota contra o Real Madrid, foi muito bem. Kefren Thuram e Yildiz, eu tô com você, acho que não sai muito desses 3 não, assim. Chega nem se é uma espinha dorsal, né, exatamente, mas acho que serão os pilares da Juventus aí, pelo menos por enquanto, né. Vai que o mercado reserva aí uma grande surpresa. Inclusive, vou dar até um pitaco aqui sobre a chegada do Jonathan David, porque esse aí eu conheço, né, assisto bastante pela seleção. Acho que é um atacante muito completo em questão de fundamentos. Acho que é um cara que domina todos os fundamentos de forma bem razoável ou muito boa, né. Não tem nenhum fundamento que ele seja muito ruim. Porém, acho que é um cara que peca muito em momentos decisivos, né? Acho que grandes jogos, assim... até porque na França ele não tinha um grande número, assim, de clássicos, né? Às vezes ia bem contra o PSG, mas com a seleção canadense não é um cara que chama a responsabilidade que deveria chamar pelo tamanho que ele já alcançou na Europa nos últimos anos. Então acho que se ele melhorar um pouquinho disso aí, acho que ele pode ser muito determinante aí, uma boa peça para a Juventus, mas acho que falta ele dar esse salto. Vamos ver se vai ser no Juventus que ele vai dar esse salto aí de assumir uma responsabilidade, de ser mais sólido e ser mais consistente nesses jogos grandes. Vamos falar sobre seleção italiana agora. Seleção italiana que... Enquanto eu estava na Itália, rapaz, isso foi muito engraçado. Eu estava na Itália e o Spalletti caiu e eu pude ver lá os programas esportivos em polvorosa, ainda não sabia quem ia ser. Eu também não podia ficar vendo muito televisão porque eu também tinha que ir pra rua, né? Não pude ficar acompanhando muito de perto, mas enquanto eu tava lá, Gennaro Gattuso foi anunciado, Caio Bittencourt. Tá difícil ser treinador da Itália e tá difícil arrumar um treinador pra Itália também, né, Caio? De certa forma era o que se imaginava. Porque se você levar em conta, talvez até a permanência, além do tempo do Spalletti, seja um pouco disso. Seja um pouco de que era difícil arrumar alguém, porque, assim,
Vale a pena você entrar no caos que é a gestão Gravina? Vale a pena ter essa ideia, assim, pequena de se administrar futebol e tudo mais? Pequena e, de certa forma, arrogante quanto a algumas situações. Porque, a bem da verdade, você olha para um grupo com Noruega e tudo o resto, tipo, dá para passar, que não sei o que, não é... Assim, as pessoas, às vezes, na Itália, acham que grupo de eliminatória difícil é que nem o grupo de 2018, que tinha Espanha, ou sei lá, eliminatórias que deram certo, que era 78, 98, que tinha Inglaterra, que tinha jogos difíceis. Cara, você tem que respeitar todos os adversários, mesmo se for Israel, se for Estônia, o que quer que seja. De certa forma, a abordagem do Gravina já foi todo errado, já demitiu o Spalletti assim, antes de um outro jogo, tipo, que precisava pontuar, que precisava fazer saldo, e ainda teve essa. Agora, de repente, para você tentar buscar uma vaga, vai ir pro desespero para ficar em segunda, e quem sabe o que dá. Nesse ritmo de administração, a verdade é que esse negócio de Itália voltar para uma Copa do Mundo vai ser coisa da gente que já ficou mais velho, da gente que viu esse negócio, porque assim, quem é habituê em Copa do Mundo vai ser qualquer outro, menos a Itália. E se assim, nessa altura, na hora de escolher técnico, inevitavelmente só vão sobrar os velhos figurões do passado, alguém que resolva assim, e a ideia de que eu joguei na seleção italiana, casos assim, bombeiros. Sei lá, você tem casos bombeiros que nem o Cannavaro, que foi especulado, você tem casos que nem o De Rossi, aí aparece o Gattuso. É importante levar em conta o Gattuso, que a carreira dele como técnico foi justamente de bombeiros, apagar incêndios, em situações completamente caóticas, se você for parar para pensar, principalmente depois do período que ele esteve no Milan. Se você lembrar o período que ele esteve no Milan, foi justamente isso. Para apagar incêndio de um projeto que não tinha dado certo, de repente, aos poucos, ter de voltar ao Milan ser competitivo, brigar por vaga em Champions League, acabou não conseguindo. Mesmo o caso no Napoli, teve que apagar incêndio do caos que tinha virado motim pós-Ancelotti e tudo mais, e acabou fazendo o time campeão, no que, de certa forma, foi o melhor trabalho dele até o momento na carreira de clubes, e que só não foi premiado com uma vaga de Champions League na última rodada da temporada seguinte, porque, assim, sabemos que Insigne e todos os seus companheiros acabaram tremendo na base para ganhar do Verona seus objetivos. Aí depois aconteceu o que aconteceu, Spalletti, o resto é história. Aí teve Valência, que é uma situação caótica, lidar com Peter Lim e seus amigos, com todo o fato de que nenhum treinador dura no Valência. O Baraja agora durou um pouquinho mais, mas porque é ídolo e tudo mais, mas mesmo ele não consegue lidar com o caos de gestão que é o Valência. Veio outro problema com o Marcelo, que é outro fritador de técnicos, apesar de que você tem toda a questão do clube grande que é o Marcelo, de tudo que representa também por isso, e até por conta disso também o De Zerbi tá sempre na corda bamba lá também. E aí vem o Hajduk Split, o último trabalho, que ele fica em terceiro no campeonato croata, e por fim, aí chega a seleção. Chega a seleção e aí você começa a pensar. Ele foi a melhor escolha? Das possíveis, talvez ele tenha que apagar incêndio. Apagar incêndio de um grupo que já estava meio desgastado com o Spalletti, já estava, de repente, com, assim, jogador meio assim, com a ideia de ir para a seleção, já sem o mesmo empenho e tudo mais, e o Gattuso, ao contrário da imagem que se tem dele como atleta, de cara que dá uma bica em porta de vestiário, como técnico ele é o contrário. Ele é justamente o cara mais pacificador, que tem, quando tem que dar bica, dá bica, mas ao mesmo tempo ele é o cara que controla o ambiente, que consegue lidar, que tem um carisma de certa forma, e eu acho que até o simples fato de carisma pode até ter usado para dar uma domada na imprensa, porque o Gravina é cheio dessas. Ele é cheio dessas de querer tentar domar a imprensa e tudo mais para esconder a incompetência
crise administrativa dele na Federação Italiana. Sejamos francos, é assim, e assim, isso esconde até os problemas dele com clubes. Isso num contexto que, assim, já vale lembrar que a federação também é meio corresponsável por essas coisas com a Lazio, corresponsável com a palhaçada que deu na Série B, mas enfim, isso é outra história. Mas dito isso, com relação ao Gattuso, é isso. Ô Nelson, talvez, né? Eu, na verdade, vou fazer duas perguntas pra você. Primeiro, se o Gattuso traz alguma coisa que a seleção italiana está precisando nesse momento. E pode ser que o Gattuso assuma, e a seleção hoje tem 2 atacantes que a gente não sabe quem é o titular, a gente imagina ali que há uma briga de posição, uma disputa de posição muito forte entre Retegui e Kim, e o Gattuso talvez assuma a seleção com um desses, ou talvez os 2 deixando a Série A italiana, né? Já vamos falar de mercado aí, fazer uma junção aí de seleção italiana com o mercado, que o Retegui tá bem próximo de sair da Atalanta, né, Nelson? Pra mim, o que o Gattuso tem de vantagem é não ser o Spalletti, porque, de fato, tinha se desgastado demais, né? O Spalletti, ele se mostrou que não é um técnico de seleção. É um cara que sempre foi muito divisivo nas suas passagens. Brigou com o Totti, brigou com o Icardi, brigou com quem mais? Nem me lembro, mas enfim, um cara que sempre teve essa característica de, nos clubes, ele bater de frente com as estrelas. E na Euro ele simplesmente chegou e colocou a culpa da má campanha da Euro na Inter, sendo que a base do elenco da Itália era a Inter. Então ele já ficou mal com os principais jogadores do elenco. E acho que ficou com os outros também, porque ele acabou expondo, né, jogadores. Enfim, pra quem não sabe ou não lembra, ele disse que deu a entender que o fato de a Inter ter vencido a Série A com muita antecedência tinha feito os jogadores ficarem sem foco, né? Então, ele falou isso sendo que ele não utilizou o elenco, o esquema que a Inter utilizava, botou todo mundo fora de posição, conseguiu o feito de escalar uma linha de defesa com 3 jogadores canhotos, então, mas isso não é culpa dele. Então, enfim. O que o Gattuso traz talvez seja um pouco mais de simplicidade, eu acho. A gente até já falou aqui antes, não lembro quando é que foi, faz muito tempo. Qual é o estilo tático do Gattuso? O que é que ele prefere? Como é o futebol de Gennaro Gattuso, né? Dos times de Gennaro Gattuso? A gente não tem uma característica muito marcante, né? Taticamente falando. São times que têm um pouco mais de bola e tal, que tem uma pegada um pouco ligada ao fato, mesmo a carreira dele como jogador e tal. Mas a gente não tem, ele não é um cara taticamente falando, não é um primor, né? Então talvez ele acabe sendo mais aquele gestor mesmo de vestiário. E vai ter um problema aí, eu acho, com essa questão dos atacantes, provavelmente, né? O Retegui também, acho que se fala entre 40 e 50 milhões, acho muito pouco pro Retegui. A Atalanta estaria pedindo mais. E, enfim, eu também acho um desperdício, né? Querendo ou não, sair agora, um momento que ele tá de fato colocando o seu nome ali no futebol europeu, né? Porque a primeira temporada dele no Genoa foi uma temporada que ele acabou se machucando, né? Uma temporada ali meio de adaptação, mas mesmo assim ele já foi bem. Chegou na primeira temporada dele na Atalanta, foi artilheiro do campeonato e já sairia, né, do radar europeu assim, por um tempo para ganhar dinheiro. O Ken, por exemplo, que também recebeu uma proposta do Al-Qadisha, ele não tem interesse em ir. E aí eu acho que ele faz uma boa opção, porque ele também tá num momento... São momentos distintos um pouco, mas também um momento de afirmação. São 2 trajetórias de afirmação, mas que caminham um pouco de maneiras diferentes, né? O Ken, ele tá, depois de um ano zerado, ele se tornou vice-artilheiro da Série A quando ninguém esperava. Então ele sair da Fiorentina agora para ir para o futebol da Arábia Saudita, eu acho que travaria esse crescimento dele enquanto jogador, né? E acho que seria uma gestão de carreira ruim. Até uma gestão de carreira esperada pela gestão de carreira ruim que o Ken mostrou durante grande parte da sua, até agora, curta trajetória. Mas a escolha de ir para a Fiorentina foi um acerto dele e eu acho que ele deveria persistir nesse acerto. E ele tem outra proposta, na verdade acho que não é uma proposta ainda, é o interesse do Manchester United também talvez não seja uma boa para ele. A gente fala-se muito, né, de como definitivamente de como o United tem sido um cemitério, né, de atletas e tudo mais. E para ele, nesse momento aí que ele tá ainda se reafirmando, talvez não seja uma boa, embora entenda mais pelo lado esportivo. Você ir para a Premier League, né, onde ele já jogou, né, não foi muito bem no Everton, poderia
tentar dar a volta por cima, mas também teria uma concorrência, né? Teria a concorrência do Matheus Cunha por lá. E na Fiorentina, ele não tem essa concorrência, né? Teria o Dzeko ali de backup, né? De opção ali. Mas enfim, acho que até poderia aprender bastante com o Dzeko, né? Que é um cara experiente, que chega para ser reserva. E mostra também que o Beltrán, de fato, não deve mais ser utilizado ali como um 9, né? A gente tá, como tá, o mercado tá aberto, a gente sabe nem se o Beltrán permaneceria na Fiorentina, né? Com a chegada do Dzeko. Mas é um movimento que leva a crer que ele não deve ser utilizado mais como esse 9, então deve jogar um pouco mais recuado, talvez ali de ponta esquerda, ou como um 10, como ele atua algumas vezes nessa temporada. Mas, enfim, eu acho que para a seleção italiana não seria bom ter uma opção de atacante na Arábia Saudita. Nem todo mundo é Cristiano Ronaldo. Então, a gente vê, por exemplo, o Al Hilal indo muito bem na Copa do Mundo de Clubes, mas ainda, nesse momento, o futebol da Arábia Saudita ainda tem muitos poucos times que tem esse nível do Al Hilal. E a gente vê o próprio Simone Inzaghi tendo muitas dificuldades na Copa do Mundo de Clubes. Ele é um cara que faz substituições, até às vezes criticado na Inter por fazer as mesmas substituições, né? E ele não pôde fazer substituições no jogo contra o Manchester City, porque se ele tirasse alguns jogadores, a qualidade do que ele ia ver em campo ia cair tanto que ele podia colocar o jogo em risco. E ele não fez essas substituições. Guardou 3 substituições para prorrogação, né? Porque não tem uma limitação, né, de estrangeiros. Então ele não podia. Se você tira um Milinkovic-Savic, por exemplo, e coloca um outro reserva ali da Saudita, que não seja o Cano ou o Al-Dawsari, que são os melhores jogadores sauditas, né? Que jogam lá, inclusive, você teria uma queda técnica muito grande. Então, ir para essa liga que tem ainda essa dificuldade técnica, embora exista um projeto lá, né, de fortalecimento dos clubes, etc., mas que aí eu acho que ainda é um longo prazo. Pro Reteg, nesse momento, não seria, para a seleção não seria uma boa ter um atacante atuando no futebol que teria um nível menor. Ele ia empilhar gols lá, provavelmente, mas seriam números, né? Talvez não seriam acompanhados de tanta qualidade. A que custo, né? Caio Bittencourt, já aproveita esse casacaço do Napoli lindo que você tá usando para falar também de outro movimento lindo do Napoli. Napoli que ainda tá fortíssimo no mercado, tá? A gente vai falar 2 nomes aqui, mas vai parar por aí não. Kevin De Bruyne e Noah Lang. Que reforços, hein, Caio? Que nível? O do De Bruyne, de certa forma, é acompanhado com um pouco de surpresa, porque foge um pouco da ideia, digamos, aureliana dessa... Desde 2004, com o pós-quebra, que no fim das contas veio De Laurentiis e tudo mais, é um pouco longe da ideia de trazer jogadores um pouco mais jovens, com a ideia de futuro e tudo mais, para crescerem junto com o Napoli. É um pouco diferente, é uma ideia assim que só foi algo parecida nesse período com o famoso mercado de 2013, quando vem Reina, quando vem Albiol e quando vem Higuaín, que são critérios assim relativamente parecidos com a ideia do Rafa Benítez. Nesse momento tem um pouco de dedo de Antônio Conte também, mas aí vale destacar talvez a amizade com 2 grandes nomes que ajudaram o De Bruyne a vir a topar a ideia, escolher entre Napoli à frente de Chicago, à frente de outras ligas, até falou em ficar na Premier League, ele não queria competir com o City, e assim, a amizade principalmente com o prefeito de Nápoles, Dries Mertens, e com Romelu Lukaku, fez bastante diferenças nessa história. Bastante que, assim, ajudaram a dar uma animada ainda maior, se é que era possível animar ainda mais o torcedor do Napoli, que, assim, a animação normal de alguém que bateu campeão agora e tudo mais, e tá, assim, curtindo o verão com mais ânimo do que nós quando ouvimos Free From Desire na Copa do Mundo. Então, de certa forma, é uma outra questão. E não vem só ele, porque justamente agora o que ajuda no projeto do Conte em relação aos dramas que ele teve em janeiro, de certa forma, os jogadores procurados por ele querem vir jogar no Napoli. É o caso do Noah Lang, que fez muito esforço na negociação e está a ponto de fechar com o Napoli, justamente no meio da situação dele com o PSV, falta definir relações ali de pagamento e tudo mais, mas ao que tudo indica está próximo, justamente porque Noah Lang fez um esforço enorme para vir para o Napoli. É o caso também do Boquemá, zagueiro do Bolonha, que aparentemente acertou pelas informações do Di Marzio, do Pedro Lá, do Romano, toda essa galera, justamente
acertou com o Napoli financeiramente, o Bolonha aos poucos vai se acertando com o Napoli, já até escolheu o substituto, que é o Vitic, do Sparta Praga, e também, ao que tudo indica, veio o Boquemar para a zaga, e tem também uma ideia de ponta direita, que era a do Endoye, também do Bolonha, que ao que parece também tem um acordo pessoal com o Napoli, falta resolver as questões financeiras. O X da questão, no caso do Napoli de mercado, você tem, claro, agora teve a renovação do Anguissa também para resolver. Você tem uma questão do gol, porque fala-se muito de alguém para competir com o Merê, fala-se no Milinkovic-Savic do Torino e tudo mais, o que pode surgir. Vale dizer que o Milinkovic-Savic foi o goleiro que mais fez defesas na última Série A. E também tem a questão centroavante. Centroavante se falou muito no Lorenzo Luca nos últimos dias, mas a Udinese está cobrando um preço muito alto, coisa de 40 milhões. E sob essas condições, se feita a negociação, é pedir que o sujeito flop, porque justamente o Lorenzo Luca, até falando na questão dos centroavantes, que ele pode ser a terceira opção na luta com o Retegui e com o Moise Kean, pode ser algo mais complicado para ele, pode ser uma pressão que o Lorenzo Luca não saiba lidar, como não soube quando esteve no Ajax, antes de vir para o Udinese, teve uns certos dramas também. E assim, tem o papo de Lorenzo Luca, falou-se no Darwin Nunes, mas acho que agora, com tudo que aconteceu, infelizmente... Pelo amor de Deus. Se falou, mas acho que agora com... Ainda tem isso. Que tudo que aconteceu com o Diogo Jota, imagina-se que não deva mexer muito. E aí se falou até justamente no Moise Kean, que aí poderia ser uma mudança e tudo mais, porque justamente querem dosar um pouco o Lukaku. O Conte prefere 2 centroavantes e também tem um pouco disso. Por outro lado, o Conte, até por isso é importante dizer que a vinda do De Bruyne e todos os reforços não representam, talvez seja a fase menos dogmática do Conte, então pode ser assim, algo que só veremos na pré-temporada. Vamos falar do Milan, Nelson. A reta final, a gente tem pouco tempo para falar de Milan e Roma, mas eu acho interessante a gente falar do Milan porque tá saindo muita gente. Fizeram até piada que o Instagram do Milan nessa última semana era só agradecimento. Muito obrigado, Kyle Walker. Muito obrigado, João Félix. Muito obrigado, fulano. Muito obrigado, ciclano. E a gente sabe que tá muito próximo aí, ainda não foi anunciado oficialmente, mas o Modric tá pra chegar. E hoje foi anunciado o Hit, que eu acho também uma ótima contratação. É pouco ainda, Nelson, diante de tantas saídas? Tá cedo ainda, né? Acho que o Milan tá se posicionando muito bem, né? Contratou o Allegri, né, pra comandar essa galera. Acho que dessa vez, a não ser que o Allegri faça uma implosão no vestiário, eu acho que é um técnico competente o suficiente para, no mínimo, levar o Milan para a Champions League. Isso se não conseguir colocar até na briga pelo título, né? Eu acho que, na verdade, o que depende muito do Milan é a situação do Rafael Leão e do Theo Hernandes. Eu acho que ainda vai continuar sendo esse binômio aí que vai meio que orientar, né? Eles vão ficar... Porque o Theo Hernandes fez toda uma... Não estava muito convencido da proposta do Al Hilal. Inclusive essa conversa até deu uma morrida, deu uma bela esfriada de uns tempos pra cá também, que ele, enfim, teria interesse de ir pro Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid já contratou o Ruggeri, né, da Atalanta. Não sei se eles vão fazer uma outra contratação pra posição, e também o Atlético de Madrid não estava oferecendo o que o Milan queria. Tem uma questão do Manhã, tá no último ano de contrato, né? O Milan queria vendê-lo, só que o Chelsea queria roubar o Milan, né? Vamos colocar assim, porque tava fazendo uma oferta muito baixa pelo valor do Manhã, e talvez o Manhã acabe ficando no Milan mesmo e saia a custo zero ao fim da temporada próxima, né? Ou que a gente já tá começando agora, 25, 26. E, enfim, eu acho que o Hit, pra mim, é uma contratação muito interessante pro Milan, porque, e pra seleção italiana, né, já que a gente falou de seleção italiana, que ele vai ter simplesmente o Modric como um tutor, né. Acho que eles vão jogar ali poucas vezes lado a lado, no meu entendimento, eu acho que eles não vão ser titulares juntos muitas vezes. Acho que isso não deve realmente acontecer. Mas, pra seleção italiana é muito bom a gente ver o Hit, que já é um cara que tem jogado na seleção com alguma frequência, ter o Modric ali como um cara que vai poder ensiná-lo, né? A gente tem até análise sobre o futebol do Hit, né? Lá no site da Cautiopedia. Pra quem quiser dar uma olhada, é só acessar. A gente tem como é que joga o Hit, né?
como ele sustenta a pressão, como é que ele, a quantidade de passes que ele dá, como é que ele é nos passes longos, etc. Então, acho que tudo que ele vai poder melhorar esse repertório tendo o Modric e fazer uma trinca de meio campo, porque acho que o meio campo é o setor mais forte da seleção italiana, né? Tem o Hit, o Barella, o Tonali, até o Locatelli que voltou a jogar um pouco melhor, o Fratesi, etc. Enfim, acho que funciona muito bem e talvez até fique aqui uma abundância ali de nomes, né, pro setor. No caso do Milan especificamente, a gente tem muita volta também, né? É porque o Milan agradeceu muita gente que tava saindo emprestado, a maior parte deles emprestada, né? Tipo Sotil, Kyle Walker, e gente que tava em último ano de contrato, por exemplo, o Jovic, por exemplo, que fez um ano só de contrato com o Milan, o Tammy Abraham, que foi pro Besiktas, né? Tava emprestado pela Roma, a Roma já conseguiu vendê-lo. E aí tem uma dança das cadeiras também, né? Que ele tá indo pro Besiktas porque o Immobile vai sair do Besiktas e deve voltar pra Itália, deve ir pro Bolonha. Contratações, a fazer até um parênteses aqui, o Bolonha até provavelmente fazendo contratações que têm sido um pouco diferentes do tipo das contratações que ele tem feito, né? O Immobile e o Bernardeschi, dois jogadores que ganharam a Euro pelo Itália, dois jogadores mais experientes, né? Podem chegar. O Bernardeschi até provavelmente como uma possível alternativa a uma saída do Lindói, ou pelo menos para competir ali com ele. Então, enfim, mas voltando ao Milan, né? A gente tem jogadores que voltaram também, a gente não sabe se eles vão ser aproveitados, né? Tem o Adli, que fez uma boa temporada pela Fiorentina e acho que teria utilização. Tem o Benacer, que eu acho que não fica, mas também que é um nome que tem ainda seu respeito ali dentro do clube. O Saelemaekers, que também foi bem na Roma, eu também acho que teria uma função ali, se fosse o caso. Enfim, tem muita coisa ainda pra rolar, mas eu acho que o Milan tem, pela primeira vez em muito tempo, talvez a torcida do Milan tenha motivos pra ter uma animação com a temporada próxima do clube, né? Mas, enfim, ainda convém esperar um pouco, mas eu acho que existem esses motivos de ânimo. Vamos falar muito ainda, né? Vamos falar muito ainda de Milan, porque tem muita gente. E, infelizmente, pelo menos pra mim, a saída do Reinders, né? Esse aí eu vou sentir falta. Caio, 1 minuto para o fim do mundo, como diria Badawi do CPM 22, mas eu queria que você falasse da possibilidade do Wesley, lateral do Flamengo, ir para a Roma. Wesley, que já tinha sido ventilado na Atalanta quando o Gasperini era o treinador da Atalanta, e agora ventilado na Roma, mas aí numa parceria do Everton com a Roma, né? Todo mundo do grupo Friedkin. O Wesley, que começou o Mundial valendo 25 milhões, depois falaram que queria 30, mas não sei se bate esses 30 não, hein? Não sei se a Roma vai querer meter esses 30 milhões aí. O que você acha, Caio? Rapidinho. Justamente que assim, falaram em 25 justamente por conta desse modelo de negociação, que seria o Everton que compraria e repassaria para Roma. É uma ideia assim, quase o Watford Udinese, se bem que nem o Udinese nem o Watford são mais dos Pozzo, então de repente a história é outra. Mas nesse caso, é uma ideia que talvez é um estilo de lateral que interessa muito ao Gasperini. Depende muito do que o Gasperini vai usar, justamente porque assim, até agora Roma não contratou ninguém de fato. Teve a venda do Abraham, é importante dizer, teve um empréstimo lá que deve ser com obrigação de compra pro Besiktas, teve seus momentos, mas valeu, foi bom, adeus do Abraham, mas a questão é que a grande mudança para a temporada da Roma foi só a turma voltando de empréstimo e aí procurar o lugar. E nesse momento, as opções mais concretas da Roma serão justamente o Wesley e vale dizer também o Lucumi, zagueiro colombiano do Bolonha, que a Roma se manifestou que quer pagar a cláusula de 25 milhões de euros, e aí seria alguém interessante para formar o trio de zaga ali, especialmente ali substituir alguém entre Čelić, Mancini e o Ndická. Eu imagino que seria uma contratação para chegar e jogar. O Wesley teria uma questão ali de adaptação, uma coisa ou outra, se falou-se muito até, por exemplo, de uma saída do Angelinho para o mundo árabe, para o mundo saudita, mas até agora não rolou. O X da questão é justamente esse, porque, vale dizer, a Roma também teve problema com o fair play financeiro. O da UEFA resolveu? A princípio sim, mas veremos nas cenas dos próximos capítulos. É muita coisa pra gente ver ainda.
Já vou encerrar rapidinho por questão de tempo, mas só queria dizer que tem um nome bom aí no mercado. Para quem quiser um vagabundo de marca maior, Lorenzo Insigne também saiu do Toronto, então quem quiser se arriscar, tá livre no mercado aí o nosso querido Insigne, nem tão querido assim aqui em Toronto. Muito obrigado a todo mundo, a gente volta daqui a 2 semanas, com certeza com muito assunto, talvez nem tanto com bola rolando, mas o mercado vai pegar fogo em 2 semanas, a gente vai ter muita coisa pra falar. Arrivederci e tchau.